Bem, bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programado de Direito Penal 3. E vamos ver hoje os crimes do artigo 133 e o artigo 134, tá certo? Respectivamente, abandono de incapaz e o outro é exposição ou abandono de recém-nascido. Vai ficar faltando só o artigo 75 e 135A para de encerrar essa unidade e partiremos para outra, tá certo? Lembrar hoje a vocês que eu vou postar hoje a nossa avaliação parcial, tá certo? Então hoje à noite nós temos um tira dúvidas deste material e vou também à noite eu vou postar a nossa avaliação, tá certo? Tranquilo? E enfim, é isso aí, tá certo? Por enquanto, o termo de informações é essa, acredito eu. Então vamos lá. Então vamos ver hoje o crime do artigo 133 e do artigo 134. Tá bom? O primeiro 133, abandono de incapaz. Se a gente ler aqui o Código Penal, vou dar uma lidinha aqui do lado de cá, ó. Aqui nós temos, ó, artigo 133, abandono incapaz. Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, ou por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Detenção de 6 meses a 3 anos, tá certo? Parágrafo 1º, se do abandono resultar lesão corporal de natureza grave, aí passa a ser reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º, se resultar a morte, aí a pena passa em reclusão de 4 a 12 anos. E tem uma majorante ou um aumento de pena no parágrafo 3º. As penas combinadas neste artigo aumentam-se de 1/3 se o abandono ocorrer em lugar ermo, ou se o agente é ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. E terceiro, se a vítima é maior de 60 anos de idade. Tá certo? Esse aumento da pena é de 1/3. Então, a princípio, de ver logo que nós temos a definição do crime no caput. Vemos também que no parágrafo 2º, 1º e 2º, nós temos qualificadoras. Existe o crime qualificado. E no parágrafo 3º é um caso de majorante, é um caso de aumento de pena. Tá bom? A princípio, a gente vê logo isso. E no caput, se você observar, ó, no caput, detenção de 6 meses a 3 anos, o crime caput, né? Então, é um crime de menor poder ofensivo, e então vai ser compatível com a Lei 9.099. Já o parágrafo 1º, de 1 a 5 anos. Então, só vai caber suspensão condicional da pena, neste caso, do parágrafo 1º. Os demais parágrafos são crimes, são qualificadoras e causa de aumento de pena que tornava incompatível a aplicação da Lei 9.099. Tranquilo? Tá certo? Então, para iniciar, só na leitura já dá para a gente já observar essas informações. Aí vamos passar agora para aquele nosso croquis, né? Com todos aqueles institutos do crime, tá bom? E o primeiro deles a gente sempre fala sobre o objeto jurídico. E no caso do objeto jurídico aqui em questão, o que é que o direito resolve proteger genericamente, tá certo? Ele quer proteger a vida, a saúde do ser humano. E a gente pode dizer também que nesse crime especificamente também há a segurança do ser humano, tá bom? Já o objeto material, quer dizer, o que é que o direito pretende proteger especificamente, no caso,
vai ser aquela pessoa incapaz de se defender dos riscos, né, resultantes de um abandono real, um abandono direto, tá bom? O nucleotipo, nós vimos aqui, ó, lendo aqui de novo, ó, abandonar. Então, o verbo abandonar, ele quer dizer que é você descuidar, é você desamparar, tá certo? É uma pessoa, tá bom? Que está sob a sua guarda, ou vigilância, ou autoridade, tá certo? Ou sob o seu cuidado, tá bom? Ou então, qualquer pessoa, desde que ela realmente ela demonstre não ser capaz de defender-se diante desse abandono. Lembrar vocês também que esse abandono, esse abandonar, né, esse nucleotipo, ele tem que ser real. Quer dizer o quê? Tem que haver esse distanciamento entre o agente e a vítima. Vai haver um distanciamento mesmo, tá certo? Então é por isso que a gente chama de abandono real. E também tem que ser físico, quer dizer, com esse abandono, com esse distanciamento, não vai ocorrer aquela devida assistência, tá bom? A vítima vai estar sozinha. Então o abandono, ou o núcleo tipo abandonar, ele tem que ser real e tem que ser físico. Real porque vai haver o distanciamento entre o agente e a vítima, e físico porque essa vítima vai ficar sozinha, vai ficar sem assistência, tá certo? Tranquilo? Ele é um crime de perigo concreto, tá bom? Então tem que ser demonstrado. Então não é só você abandonar uma pessoa que ela já está em perigo. Ela está presumidamente em perigo, mas tem que ser provado esse perigo, tá certo? Lembrar também que às vezes acontece do incapaz abandonar, né? Aquela pessoa que deveria cuidar, vigiar, né? E aí, nesse caso aí, se quem fugir, né? Ou que quem abandonar for a vítima, né? Se for o incapaz, nesse caso nós estamos diante de um crime inexistente. Então não se enquadraria na situação em questão, tá certo? Sujeito ativo, né? Quem é o agente, ou quem pode ser o agente. Esse crime, pela própria interpretação, né, no caput, é um crime que ele é próprio. Por que é um crime próprio? Não é qualquer pessoa, né, que vai abandonar. É aquela pessoa que deveria cuidar, vigiar, guardar, manter sob a sua autoridade. Tá certo? Então não é qualquer pessoa, tá bom? Agora sim, o sujeito passivo, sim. O sujeito passivo seria qualquer pessoa incapaz de defender-se, né, diante do perigo de um abandono. Eu vi um caso, assim, eu acho que é do Guilherme Nucci, que ele fala de um guia turístico, tá certo? Que abandona um dos turistas que estava sob a sua vigilância e guarda, abandona lá nos Estados Unidos, tá bom? E aí isso é um caso de abandono de incapaz, tá certo? Aí você tem que ver o caso concreto. Será que essa pessoa que foi abandonada lá, ela realmente ficou em perigo concreto? Tem que ver tudo isso, tá bom? Professor, mas foi lá? Se foi lá, por que a gente responderia aqui? Vocês observem que o Código de Processo Penal, ele admite sim a possibilidade de crimes que são executados e consumados fora do país, tá bom?
fora do país. No entanto, a jurisdição seria nacional. Pode sim acontecer isso, tá certo? Veja o artigo, se não me engano, o artigo 70 e parágrafos seguintes do Código de Processo Penal, tá bom? Então pode acontecer sim, mas nesse caso especificamente seria abandono de incapaz. O Guilherme Guti disse que sim. Eu acredito que só o caso concreto é que poderia fazê-lo, tá certo? Tá bom? Pessoal, a lei fala em cuidado, vigilância, autoridade, cuidado. E o que seria isso, né? Aí a doutrina diz o seguinte: o cuidado é aquela assistência eventual, quer dizer, aquela assistência que você deve eventualmente ou na eventualidade ter que fazer. Já a vigilância, ela não é uma assistência eventual, ela é acauteladora, tá bom? Eu tenho que estar ali aquela vigilância todo o tempo sobre aquela pessoa, porque pela situação, né, de incapacidade dela, qualquer descuido, né, ela poderia oferecer perigo a ela mesma. Já a guarda é uma assistência, ó, duradoura, tá bom? Duradoura. E a autoridade seria uma relação, né? Uma relação de, de, de superioridade de uma pessoa sobre a outra. Essa superioridade, ela está fundamentada na obrigatoriedade da pessoa, por exemplo, um filho sobre o pai, um filho de menor sobre o pai, ou de um filho, de um pai sobre um filho menor, ou de um filho sobre um pai já bem idoso, tá bom? O filho tem a autoridade ali de, ó, pai, não faça isso, ó, pai, não faça aquilo, só não pode subir escada, enfim, tá certo? Essa autoridade, essa relação, né, que pode existir, que deve existir em determinadas situações familiares, principalmente, tá bom? Então, em termos de sujeitos, ativo e passivo, nós já observamos. No próximo passo seria o elemento subjetivo. E no casamento subjetivo, aqui é o dolo direto, não é o dolo de dano, é o dolo de perigo. Mas ele pode ser direto ou eventual, tá bom? Direto é quando você assume você sabe o resultado e deseja o resultado, que você abandona sabendo, né, o que a pessoa vai estar em perigo, ou então você pode ser eventual. O dolo eventual seria aquele em que você assume o risco, tá bom? Você não deseja o resultado, mas assume o risco. Então, tanto o dolo direto como o dolo eventual, eles são elementos subjetivos deste crime do artigo 133, tá bom? Lembrar também a vocês que não há modalidade culposa, tá bom? Ou pelo menos não se pune a modalidade culposa neste caso, tá certo? Neste caso, tranquilo? Próximo passo, a consumação, né? Quando é que o crime vai ficar consumado, né? E o momento vai ser justamente o momento em que houver o abandono da pessoa incapaz. Só que esse abandono tem que vir acompanhado do resultado do perigo concreto. Quer dizer, resultado de que a pessoa está, sim, em perigo. Lembre-se que eu falei logo no início que esse perigo, ele tem que ser provado, tá bom? Ele tem que ser provado. Às vezes a gente abandona pessoas, a gente abandona, a gente se afasta, né? A gente retira do nosso cuidado, mas está em local que não lhe causa perigo, tá bom? Uma coisa é você abandonar seus pais em uma casa, em um asilo, né, de velhos. Você retira ele do seu
da sua vigilância, do seu cuidado, do seu guardar, não é isso? Tá bom? Mas é o que você abandonou num sentido que a gente chama de dólares bônus, né? Para alguns dólares bônus. Quer dizer, não é um dolo de maldade. E a pessoa não está em perigo, ela está lá numa casa. A outra coisa é você abandonar seus pais velhinhos na porta de um asilo. Você deixa ele lá e solta, lá como acontece aí. Vocês podem até ver vídeos aí na internet. Né? O carro parando e soltando o velhinho lá com a mala dele. Não é nem um velhinho não, é uma velhinha, se não me engano. Em frente ao asilo. Né? Eu não estou deixando ele sob a guarda do asilo, eu deixei ele lá de fora. E nesse caso aí, pode ser que você encontre ali um conjunto probatório bem consistente do perigo que aquela pessoa incapaz estava ali passando ao relento, mesmo que em frente ao asilo, mas ao relento. Tranquilo? Então a consumação dessa coisa tem que acontecer nesse momento, tá bom? A doutrina, tá bom? A doutrina, ela define esse crime como um crime instantâneo com efeitos permanentes. O que quer dizer isso? Que ele é instantâneo porque ele acontece no momento em que há o ato de abandono. Mas é permanente por quê? Porque o efeito desse abandono, ele vai decorrer com o tempo. O abandono aconteceu e a pessoa fica ali horas, às vezes, né? Horas, às vezes passa dias ali abandonado. Então, ali, esse efeito perigo, ele resiste com o passar do tempo. Por isso a gente chama de crime instantâneo com efeito permanente. Tá bom? Outra, a tentativa, né? Professor, é cabível tentativa? E aí, neste caso especificamente, a gente diz o seguinte: esse crime, ele pode ser cometido por uma ação ou por uma omissão. Tá bom? Ou por uma omissão. A tentativa só será possível na modalidade comissiva, quer dizer, na modalidade com ação. Tá certo? Então, eu posso sim praticar esse crime por omissão. Eu estou com uma pessoa que está sob a minha vigilância e eu me omiti nessa vigilância. Nesse caso aí, você pode observar pela própria natureza do comportamento omissivo que não caberia tentativa. Tá bom? Agora, na ação, aí sim, na ação eu posso sim tentar ou cometer o crime na forma tentada. Tá bom? Eu combinando aqui, ó, eu vou vigiar, mas eu vou vigiar de uma forma mais branda, tá certo? Porque eu desejo que essa pessoa, ela, sei lá, fuja. Então, só que antes disso acontecer, antes desse fato acontecer, algo contrário à minha vontade, né, impede que eu o faça. Mas foi comprovado que eu tentei, né, eu tinha que vigiar aquela pessoa de forma direta e eu resolvo fazer uma vigilância menos intensa. Já no intuito de que eu sei que essa pessoa poderá sim fugir. Quer dizer, ela vai ficar abandonada. Abandonada porque, na realidade, eu, Vasconcelos, de alguma forma, porque quis, eu vim a negligenciar, tá bom, a minha vigilância. Se algo acontecer que impeça isso, eu ainda posso responder ainda pela forma tentada. Agora, omissão não. Na omissão não tem. Tá certo? Lembrar vocês, nós vimos, né, que esse crime ele tem qualificadoras.
o caput. Nós encontramos a modalidade simples e no parágrafo segundo, ou parágrafo primeiro e segundo, a gente vê duas modalidades que qualificam o crime. No parágrafo primeiro, ele adverte sobre a ocorrência de uma lesão corporal grave, só que é o seguinte, a doutrina e a jurisprudência, elas são harmônicas, no sentido de que essa lesão corporal grave, ela está no sentido lato sensu. Isso quer dizer o quê? Está no sentido mais amplo. Significa que vai abarcar as lesões corporais graves, aquelas definidas no artigo 129, parágrafo 1º, e também as lesões corporais gravíssimas, aquelas definidas, né, pelo artigo 129, parágrafo 3º. Tá certo? Então, deve fazer essa ressalva, tá bom? A outra coisa também que deve dizer é que esses crimes, tanto essas qualificadoras, né? Tanto do parágrafo 2º, do primeiro, como do parágrafo 2º do artigo 135, se você observar, elas são de natureza pré-dolosa. O agente não desejava que aquilo acontecesse. Ele queria abandonar a pessoa. Tá certo? Mas deste abandono ocorreu uma lesão corporal gravíssima. Tá certo? Aí ele responde pelo abandono, né, o artigo 75, com a qualificadora do parágrafo 1º. E se porventura resultar em morte, neste caso, ele receberia a qualificadora do parágrafo 3º. Mas lembre-se, são crimes, esses casos aí, essas duas qualificadoras do artigo 75, eles estão numa modalidade pré-dolosa. O que quer dizer isso? O autor, ele tem o dolo de perigo, tá certo? Ele deseja o dolo, através de dolo de perigo, quer dizer, eu sei qual é o resultado e eu desejo o resultado, no entanto, o resultado foi bem mais gravoso do que o que eu estava esperando. Isso que a gente chama de pré-dolo. Ele tinha o dolo, ele tem o dolo de perigo, mas não tem o dolo de dano. Estão entendendo aí? Ele assume o dolo de perigo, mas não assume o dolo de dano. Que seria, no caso da lesão corporal, o ânimos laedendi, e na morte, que seria o ânimos necandi. Ele não tem esses ânimos. Tá certo? Por esse motivo é que é denominado de pré-doloso. Tá certo? Então tem que lembrar disso. Tá bom? Professor, e se ele tiver esse ânimo, ele abandona, ele diz, ó, eu vou abandonar a pessoa, porque eu sei que essa pessoa for abandonada, ela vai morrer. Então, nesse caso aí, eu estou assumindo o dolo de perigo e o dolo de dano. Nesse caso aí, prevalece o dolo de dano, eu vou responder pelo homicídio. Tá bom? Ou então eu digo, olha, eu sei que se eu abandonar essa pessoa, ela vai sofrer lesões corporais de natureza grave. Então, ele está assumindo o dolo de perigo e o dolo de dano. Nesse caso aí, ele responderia pela lesão corporal grave, porque a lesão corporal grave, a penalidade é maior e ela absolveria, tá certo? O artigo 135, tranquilo? Lembrar também que nós temos uma majorante, no parágrafo 3º desse artigo. Essa majorante, ela é uma causa de aumento de pena, tá certo? E em 3 situações. Primeira situação é se você abandonar em lugar ermo. Então, se você abandonar a pessoa e abandonar em lugar ermo, isolado, quer dizer, que traz dificuldade para a pessoa diminuir o perigo concreto, nesse caso aí tem uma causa de aumento de pena de 1/3. Primeiro caso. Segundo caso é se o agente que abandonou, ele é ou ascendente, ou descendente, ou cônjuge, ou irmão, ou tutor, ou curador da vítima.
bastou se encaixar em uma das situações, já tem já também a causa de aumento de pena, tá certo? E por último, essa causa de aumento de pena ela foi acrescida pelo Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, se não me engano. E aí, se a vítima ela tiver mais de 60 anos de idade, já se encaixa ali, tá bom? A causa de aumento de pena. Então, nós temos uma causa de aumento de pena física, né, local, uma outra é subjetiva e a outra é etária. Nós temos 3 causas de aumento de pena, tá bom? A ação penal, nesse caso, é uma ação penal pública incondicionada, seja qual for a modalidade, simples qualificada ou majorada. E, professor, e a Lei 9.099, ela é aplicada, ela é compatível com esse artigo? Se você for observar o CAPT, né, a pena, deixa eu ver aqui, ó, detenção de 6 meses a 3 anos. Então, ela é completamente abarcada, assim, pela Lei 9.099. Agora, se você for no parágrafo primeiro, ele fala de 1 a 5 anos. Então, o limite mínimo da pena, você pode dizer que ela pode ser abarcada parcialmente pela Lei 9.099, no que tange pelo menos a suspensão condicional do processo, aquele do artigo 39. Fora isso, os outros 2 casos do parágrafo 2º, né, aí já não caberia, tá bom? Não caberia, tá certo? Tranquilo? Então, a Lei 9.099 ela só vai tratar, só vai ser compatível com esse crime no artigo 135 CAPT e total, e no artigo 135 parágrafo 1º, de forma parcial, tá certo? Aí eu vou encerrar agora esse vídeo sobre esse primeiro crime e vou iniciar o do artigo 134, tranquilo? Ou do 130, de 134, não é 135 não, pelo amor de Deus, eu confundi. O abandono de incapaz é o artigo 133 e não o artigo 135, eu me confundi, tá certo? Então vocês façam essa correção para trás, já que eu disse no final, né? Eu já estava trocando entre 135 e 135, mas não é 135, é o 133. Tá bom? Tranquilo? Valeu. Tchau, tchau.